Princípios magníficos e extraordinários do reino de Deus. O grande assunto de Jesus, irmãos, diferente dos apóstolos que se foi merecido, todavia Jesus, o assunto principal dos seus lábios era o reino de Deus. O principal assunto que Jesus pregava era o reino de Deus. O maior interesse de Jesus era em falar sobre o reino de Deus. Coisa tão pouco falada nos nossos dias, tão pouco pensada, tão pouco refletida, tão pouco almejado pelos cristãos dos dias de hoje, o reino de Deus. Porque na verdade ainda não abandonamos o reino do nosso próprio ego, do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades, das nossas próprias paixões caprichosas, idealizando em Deus conquistas, realizações, projetos, onde Deus é apenas um meio para alcançarmos os fins que não tem nada a ver com Ele, mas com o nosso próprio sonho, com o nosso próprio projeto, com as nossas próprias conquistas. É por isso que nos dias de hoje há uma verdadeira adulteração, alteração, e chega a cheirar a profanação ao Evangelho e ao significado do reino de Deus, o que se anda fazendo dentro das igrejas evangélicas, onde Deus é um mordomo cósmico procurando manter os clientes participando de sua empresa sempre felizes e alegres, e com razão. Todavia o Evangelho não. O Evangelho revela que Jesus não morreu para realizar nossos sonhos. Ele morreu para perdoar os nossos pecados e para nos salvar. E convida que aquele que o deseja seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-o. Esse é o Evangelho que gera sono, que gera cansaço naqueles que estão desprovidos do Espírito do Evangelho. E somente aqueles que forem alcançados pela luz celeste, pela graça de Deus, é que vão perceber a realidade do Evangelho se expressando entre nós nesses dias em que vivemos na terra. Então o assunto de Jesus era o reino de Deus. E depois de ele pregar este sermão extraordinário, que é o sermão da montanha, sermão que, irmãos, eu faria qualquer coisa para estar lá e ouvir Jesus pregando este sermão. Porque ao contrário de quando a lei foi ser dada, ela foi ser dada também no monte. Mas a Bíblia diz que horrendo era o espetáculo, com trovões, relâmpagos, sonidos de buzina, o monte tremia e o povo não podia se aproximar, com medo, assombrado, porque Deus estava dando a sua lei no monte Sinai. Agora o Filho de Deus, Jesus Cristo, vai expressar também a sua lei, a sua interpretação de toda a lei. E o que é que ele faz? Em vez de afastar, ele aproxima as pessoas, porque é chegado o ano aceitável do Senhor. Todos são bem-vindos e podem se aproximar de Jesus de Nazaré, o Rei da Glória. E ele então faz esse discurso, este sermão magnífico. E fazendo o arremate final do sermão, Jesus diz: olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, todos estes que escutam estas minhas palavras e as pratica. Que palavras? Que palavras são estas? Todos estes que escutam estas minhas palavras, tudo que ele disse antes, tudo que ele vinha falando antes. Tudo que ele vinha falando antes. E o que é que Jesus vinha falando antes? Ele começou falando das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Ele começa a falar também do sal da terra, que nós devemos ser o sal da terra, uma cidade que não se esconde debaixo do monte, mas que brilha em cima do monte para que todos vejam a sua luz. Ele também fala sobre a sua relação com a lei, dizendo que não veio para desfazer a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Porque na verdade ele diz que nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.
E diz mais: qualquer pois que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele porém que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Ele vai falar sobre o dilema, meus irmãos, de nossas obras diante dos homens, para não fazermos obras, para sermos vistos pelos homens, sermos aplaudidos pelos homens, sermos venerados pelos homens. Ele vai falar sobre o nosso cuidado em relação a quem é o Senhor da nossa vida, se é os bens, se é mamon. E então ele vai dizer que não pode agradar a dois senhores, tem que agradar a um e tem que desagradar ao outro. Ele vai falar do dilema preocupante e crescente em nossa geração, da ansiedade, a busca exacerbada com as preocupações das coisas deste mundo. O que é que eu vou comer? Aonde é que eu vou morar? Como é que vai ser o amanhã? Ele diz que eu não devo viver nesta busca, porque os homens que não têm fé, é assim que eles vivem. Mas como Deus veste a relva do campo, cuida dos lírios e alimenta pardais, assim também Ele cuidará de nós que confiamos nele. Ele vai falar sobre o perigo de julgar o próximo, que nós não devemos julgar, que nós não devemos levantar juízos acusadores, ou juízos acusatórios contra o próximo, porque Deus é quem há de julgar. Ele vai falar da nossa separação em relação às pessoas que desprezam o Evangelho. E ele vai dizer que nós não devemos dar aos cães quando eles perguntarem alguma coisa sobre Deus, não porque queiram de fato crer e aprender, mas só porque querem tirar chacota e rir das nossas convicções. Não dê aos cães as coisas sãs. Ele vai falar sobre oração e diz que nós devemos pedir e buscar, e devemos bater e as coisas vão se abrir. Ele vai falar de dois caminhos, um é estreito e o outro é largo. E ele diz: olha, cuidado, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Porfiai por entrar pela porta estreita. Ele vai falar também, meus irmãos, sobre a falsa convicção religiosa de gente que diz Senhor, Senhor, mas não entrará no reino dos céus. Ele vai falar de gente que opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas nos cultos, mas que não conhecem a Deus, porque praticam a iniquidade. E aí ele chega nesse texto que nós lemos, dizendo: olha, todos aqueles que ouviram estas minhas palavras e as colocam em prática, este é o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam. Irmãos, olhem bem para cá. Foi feita uma pesquisa recente, que os ensinos de Paulo ganham dentro da igreja 90% de atenção. Foi feita uma pesquisa que os pregadores, 90%, gastam suas pregações com Paulo, que Paulo fala da graça, desse Deus que pode vir do jeito que você tiver, não, fique assim mesmo, você é salvo para sempre, você é querido de Deus. E somente 10% dos pregadores gastam suas pregações falando e reproduzindo o que Jesus disse. Isso é preocupante. Para mim isso é assustador. Por que é que o ensino de Jesus é tão pouco pregado? Por que é que o ensino de Jesus é tão pouco relevante para os dias de hoje? Porque as palavras de Jesus não são ensinadas. Por que é que 90% das pregações é sobre Paulo? Por que é que o ensino de Jesus somente 10%? Os pregadores estão pregando sobre o que Jesus disse. Esta é a razão, irmãos, da igreja está sendo açoitada, ameaçada por falsos ensinos, porque a base e a rocha e o alicerce que fundamenta, que sustenta, que segura, que mantém a igreja na vontade de Deus é o ensino de Jesus Cristo de Nazaré. Paulo, Pedro, os apóstolos têm sua valia
na condução da igreja, em lidar com questões internas, com questões relacionais, com questões, irmãos, relacionadas à cultura. Mas quem ensina o verdadeiro caminho dos céus é aquele que veio de cima. E o que veio de cima é superior a todos que falaram daqui, porque o que veio de cima é a revelação de Deus, da vontade de Deus ao coração dos homens. Então nós devemos dar uma atenção muito grande, uma consideração muito grande ao que Jesus disse. E isso nos chama a uma vivência de fé muito séria. Isso nos chama para uma vivência espiritual adulta, de deixar de brincadeira, de pregarmos uma graça barata, de pregarmos um evangelho michuruca, onde Deus é um mimador de crianças, onde Deus é uma babá de meninos que se recusam a crescer e aprenderem de fato a sua palavra. Então Jesus diz: olha, todo aquele pois que escuta, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Todo aquele pois que escuta, irmãos, todo aquele que ouve, que escuta estas minhas palavras, irmãos, é importantíssimo nós voltarmos a ouvir. Estamos indo para a igreja, meus irmãos, mas apenas para momentos de explanações imediatistas, mágicas. Estamos vendo mais o desempenho do pregador, a tonalidade de voz que ele prega, a peça de oratória com que ele prega, do que simplesmente o fundamento do conteúdo. É por isso que uma das características da igreja, um dos maiores perigos que rondam a igreja, é perder a capacidade de ouvir, é perder a audição espiritual. Isaías disse que nos últimos dias Deus falaria para um povo que tem ouvido para ouvir, mas não ouve. Por isso Isaías disse: surdos ouvi. Um povo que não quer ouvir a palavra de Deus. Jesus disse às igrejas, todas elas do Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo o equilíbrio da vida do ser humano, ele passa pelo ouvido. É tanto que no hebraico, uma das palavras, um dos verbos para a questão do ouvir, é a palavra equilíbrio. E sabe o que é que a ciência descobriu agora recente? Que todo o equilíbrio do corpo humano passa pelo ouvido. É por isso que pessoas que têm problemas de que caem no chão. Não, gente, pelo amor de Deus. Gente, um problema que dá no ouvido, que incha, a pessoa cai, se desequilibra. Acho que é labirintite, se eu não me engano. E por que uma pessoa que tem esse tipo de problema cai no chão? Se é um problema no ouvido, eu não sei se é esse, mas enfim, cai no chão. O avô da Bárbara tinha, e por causa desse probleminha ele caía no chão. A ciência descobriu que todo o equilíbrio do corpo passa pela questão do ouvido. E a Bíblia já revelava isso, que a sua saída, o seu escape está em ouvir a palavra de Jesus, em ouvir o que ele ensinou, em se apegar ao que ele disse. Voltar a ler Jesus, voltar a estudar as palavras de Jesus, voltar a estudar o que ele disse é mais importante do que estudar Paulo, Pedro, João, André, Matias, Atos. É mais importante estudar Jesus de Nazaré. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, palavras esquecidas dentro da igreja. Qual foi a última vez que você viu um pregador pregando o sermão do monte? Ensinando as palavras de Jesus, o ensino? Ninguém quer, irmão, sabe por quê? Porque é pesado. Ensino de Jesus, irmão, não é para formar filósofo da cabeça grande, não. O ensino de Jesus é chamamento à prática. Não tem esse negócio de ficar botando corra na cabeça e sair daqui dizendo: oh, que culto maravilhoso. É sair daqui dizendo: opa, aprendi novas coisas para me pôr em prática agora lá fora.
É pegar o que você ouviu e dizer: vou praticar, vou colocar na minha vida, vou colocar no meu dia a dia, vou implementar isso como tapete para andar, como luz para iluminar, como seta a seguir. Não queremos o ensino de Jesus. Quando diz que bem-aventurado é quem chora, quem quer chorar, bem-aventurados são os mansos, quem quer ser manso, nós queremos ser forte mais do que os outros e não dar a cara a tapa. Quem quer seguir o ensino de Jesus que diz: se o teu próximo estiver precisando ajuda, quem quer seguir o ensino de Jesus, se alguém bater na tua cara, oferece a outra. Quem quer seguir o ensino de Jesus, se alguém chamar uma milha, vai duas com ele. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Orai pelos que vos perseguem, abraçai os que vos odeiam. Quem é que quer seguir isso, irmãos? Entrar pelo caminho estreito, pela vereda estreita. Nossa natureza não quer isso. Jesus reinterpretou a lei, dizendo: sabe o que? Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas eu, porém, vos digo: qualquer que odiar o seu irmão, a sua irmã, é assassino, é homicida. O que ouviste o que foi dito: não adulterarás. Mas qualquer que, olhando para uma mulher, a desejares, a tomares na mente com cobiça, com ela já adulterou. Qualquer, pois, que olha para o seu irmão e diz: é raca, isso aí é um ceboso, eu não quero conversa com ele ou com ela, é réu do fogo do inferno. Qualquer que não perdoar o seu irmão as suas ofensas, o Pai também não o perdoará. Irmãos, quem é que quer ouvir isso? Porque uma coisa até é ouvir, mas quem é que quer pôr isso em prática? Perdoar, dar a cara a tapa, não buscar as coisas deste mundo, não fazer dos bens desta vida um tesouro. Quem é que quer? Estamos distantes do Evangelho e das palavras de Jesus, e precisamos voltar com urgência. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos dou um novo mandamento: amai os que vos perseguem, perdoai os que vos causam males. Vocês querem cumprir a lei? A lei, sabe qual é? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Jesus reinterpreta a lei, e sabe o que é que ele diz? Que me assusta também. Ele diz aqui: nem um tio, nem um jota se deixará de cumprir da lei. Qualquer, pois, que violar qualquer um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Irmãos, ele disse: não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Ele diz: olha, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face, oferece também a outra. Qualquer que quiser pleitear contigo, tira a vestimenta, larga também a capa. Se te obrigarem a ir 1 milha, vai 2 milhas. Ele diz: quando tu der a esmola, não deixa ninguém saber o que tu fez. Quando tu for fazer uma oração, não procura fazer em público para apareceres como um grande orador. Faz em secreto. Fuja do orgulho, da prepotência, da arrogância. Fuja daqueles que jejuam para serem vistos pelos homens. E parem desta preocupação exacerbada com as coisas desta vida, com serem ricos, com terem dinheiro, porque o dinheiro vira um Deus. E onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não deixe que na busca de bens vocês se tornem pessoas perdidas e que façam das coisas o Deus de vocês. Ainda que vocês chamem as coisas de vocês de Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai.
E Ele vai dizer para muitos que vão operar milagres e maravilhas, prodígios, coisas extraordinárias, vão expulsar demônios. Ele vai dizer: olha, eu não vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade. E o que é iniquidade, irmãos? A gente imagina a iniquidade como sendo o pecado do mundo, e não é o pecado do mundo. A iniquidade é uma palavra que no original tem a ver com religiosidade, com a quebra dos preceitos, com a quebra dos mandamentos, com a desobediência descarada a tudo aquilo que você sabe e que está escrito dentro do seu coração, como não faça isso e você faz. Isso é iniquidade, e Deus não aceita isso. Por isso que Jesus diz: tem que guardar a minha palavra. Você ouviu a minha palavra, a partir do momento que você ouviu, você é totalmente responsável pela sua vida. Melhor seria você não saber do que você saber e não praticar. É o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. O apóstolo diz: olha, melhor seria que vocês não soubessem nada, do que vocês sabendo, vocês não porem em prática o que vocês aprenderam. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós precisamos resgatar esse evangelho. Tiago vai dizer na sua epístola que a fé sem obras é morta. Que se alguém diz que tem fé, deva viver, deva praticar. Fé não é um concatamento de ideias. Fé não é um acúmulo de informações que não se transformam em vida, em vivência, em existência. Fé é aquilo que eu digo que creio e pratico. Porque se eu não pratico o que eu digo crer, a minha fé de nada aproveitará. A minha fé é vão. Quem ensinou isso foi Jesus de Nazaré. Ele disse, meus irmãos, que um homem tinha 2 filhos. E ele chegou para o mais velho e disse: meu filho, eu queria que você fosse ao campo e que você executasse uma obra no campo. E aquele menino disse: pai, eu não vou. Não adianta o Senhor querer me mandar ir, eu não vou de jeito nenhum. E o pai não obrigou ele e chegou para o outro e disse: meu filho, eu queria que você fosse ao campo. E aquele rapaz disse: pai, fica tranquilo que eu vou. Pode descansar, pode ir para casa, que eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E o pai virou as costas e foi para casa. E Jesus disse que aquele garoto que disse que ia, não foi. Ele verbalizou, ele confessou, ele fez uma confissão com seus lábios. Ele disse ao pai: eu vou, pai, eu vou. E teve outro garoto que não fez a confissão. Os seus lábios não verbalizaram a confissão positiva de dizer eu vou. Pelo contrário, ele mostrou dureza e disse: pai, eu não vou. Só que no fringir das coisas, o que disse que ia, não foi. E o que disse que não ia, esse foi. Aí Jesus pergunta: qual é o filho obediente? É aquele que diz: eu amo o Senhor, eu sou do Senhor, eu te amo, papai, papai, tu é maravilhoso. Ou é aquele que muitas vezes nem diz nada, muitas vezes está com raiva, muitas vezes não faz nada, mas lá na vida, quando é na hora de praticar, ele pratica o ensino de Jesus, ele faz como Jesus ensinou. Este é que é o filho obediente, porque para Deus, práticas, obras e relações, se não forem feitas com um coração sincero, não valem diante de Deus. Por isso o cristianismo não é reflexão teórica, é resolução prática, é fazer, é realizar, é pôr em prática. E eu pergunto: você tem colocado em prática o ensino de Jesus? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 21. Tiago, capítulo 1. Versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes,
enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado nos seus feitos. E aí, pessoal? Aquele que ouve a palavra e não a pratica, se engana com falsos discursos. Irmãos, qual é o discurso das igrejas evangélicas? Qual é o discurso? Deus vai abrir a porta, irmã. Deus vai abençoar, irmã. Olha aí, irmãos, eu estou vendo aqui uma chave da tua mão. Olha, irmã, eu estou vendo aqui que Deus vai abrir uma porta de prosperidade na tua vida. Irmãos, é só isso. Isso é falso discurso. Se você quiser prosperar, se você quiser ir bem, se você quer ver Deus abrir a porta, busque o reino de Deus. Priorize as coisas de Deus. Obedeça os mandamentos de Deus. E tenha certeza, meus irmãos, aquele que observar será bem-aventurado em tudo aquilo que fizer. Em tudo que você pôr a mão, Deus vai te abençoar e vai te dar vitória, porque você é obediente à palavra dele. Pergunte assim: quem é Jesus? Quem te ama? Porque todo mundo aqui diz que ama ele. Mas pergunte para Jesus: Jesus, quem é aquele que te ama? E Jesus disse em João 16: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. O que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Você lembra da história de um garoto que chegou para o pai, abraçou o pai e disse: pai, eu te amo tanto, pai, tu me ama, meu filho, eu amo, meu filho, mas tem um lixo ali no seu quarto, eu queria que você tirasse aquele lixo. Tá bom, pai. Quando foi meio-dia, ele voltou, abraçou o pai de novo: pai, eu te amo demais, pai, eu te amo muito, pai. É mesmo, meu filho, você já tirou o lixo lá do quarto? Ainda não, mas eu vou tirar, pai. Pois tira, meu filho, está fedendo. Aí quando foi de tarde, ele voltou, abraçou o pai de novo: pai, eu te amo demais, pai, eu sou louco por ti, pai. Pai disse: mas você já tirou o lixo lá do quarto? Não, ainda não. Aí 8 horas da noite, abraçou o pai e disse: pai, eu te amo muito, pai. Meu filho, mas você já tirou o lixo de lá? Não, ainda não. E aí? Que evangelho é esse, irmãos? Que as pessoas estão se convertendo dentro da igreja, mas se recusam a tirar o lixo, se recusam a obedecer, se recusam a procurar ouvir o que foi que Jesus disse e praticar as palavras dele. Deixa eu ler um texto do Antigo Testamento também. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Olha o que é que diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus e o céu dos céus são os céus do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás,
pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te faz estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora, pois, o Senhor teu Deus te pôs com as estrelas dos céus em multidão. Que Deus está dizendo a ela: olha e veja o que é que eu fiz com vocês. Então obedeçam. E Jesus, irmãos, ele disse: eu não vim desfazer a lei, mas cumpri-la. E ele cumpriu. E uma vez que Jesus cumpre a lei, deixa de ser objeto de alcançar salvação ou qualquer outra coisa. Não, ninguém é salvo porque guarda a lei. A gente é salvo porque crê em Jesus, que cumpriu toda a lei. Mais uma vez, obedecendo a Cristo, irmãos, Paulo disse que aquela lei está escrita não mais em tábuas de pedra, segundo aos Coríntios 3, mas escritas no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus. De maneira que, quando eu vou andar, eu não preciso mais da palavra externa diante de mim, como os judeus colocavam na testa, nas mãos, colocavam nas franjas, mas agora não, ela está escrita dentro do meu coração. Quando eu vou errar, ele diz lá: não matarás dentro de mim. Ele diz dentro de mim: não adulterarás, não levantarás falso testemunho, não pratiques a idolatria. Tudo isso aí está dentro de você, mas precisa ter alguém gritando hoje de manhã como um trovão, para que as palavras de Jesus sejam reacendidas dentro de você, e você não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Pois aquele que ouve e pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Onde é que está a sua casa? Que a sua casa é a sua vida, meu irmão. Seu corpo é a casa. Onde é que você está edificando sua casa? No mundo gospel? Uma graça barata? Num evangelho de amor, sem justiça, sem obra, sem prática? A Bíblia fala que é graça, e Jesus pregou que é graça. E ele pegava a mulher em adultério e a perdoava, porque é graça. Mas ele pegou a mulher depois que perdoou e disse: vai para casa e não peques mais. O Jesus que diz: venham todos, venham todos, é o mesmo Jesus também que adverte: vigiai, tenham cuidado, vigiem. Irmãos, nós precisamos entender a seriedade do Evangelho, mas a gente só quer levar para um lado. É graça, mas o mesmo Jesus que prega a graça diz que se eu a pisar, a desprezar, a brincar com ela, os mesmos demônios que habitavam em mim antes de eu conhecer o Evangelho, eles voltam com 7 piores. Mas a gente só quer ver um lado só do... e não vê a severidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: irmãos, eu quero que vocês considerem a bondade e a severidade de Deus, porque a bondade de Deus visa com paciência esperar de vós que vocês se arrependam, mas a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Em Hebreus está escrito: depois de terem sido iluminados, provarem o dom celestial, se vocês voltarem a praticar o pecado como uma coisa deliberada e sem limites, e com prazer deliberado nele, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas expectação de fogo vingador,
porque profanou o Espírito da graça e pisou debaixo dos pés o sangue da aliança. Olhe, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Paulo diz: cuidado, tudo que o homem semear, ele também colherá. Andai no Espírito, e não satisfareis a vontade da carne. Porque vocês não devem ser impuros como Esaú, que tendo a bênção de Deus sobre si, a trocou por um prato de sopa. Sejam antes não como aqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da alma, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Não dá para ser mais escriturístico do que isso. Não dá para ser mais bíblico do que isso. Porque se você pensa que o que eu acabei de dizer agora durante 5 minutos foram palavras minhas, é porque você não lê a Bíblia. Eu estou citando a Bíblia sem parar aqui hoje de manhã. Aí você agora explica o fenômeno das estatísticas, que diz que a igreja desviada é maior do que as igrejas frequentes, que há mais pessoas desviadas do mundo do que dentro da igreja. E você diz: pastor, por quê? Jesus responde: porque não edificaram sua casa sobre a rocha. E a vida é inclemente, dura, pesada. As tempestades vêm. A gente acha que, através da teologia da prosperidade, que é uma aberração diabólica, e acreditem o que eu vou dizer agora, o pior que há de acontecer nos últimos dias será feito em nome de Deus. Quando chegaram para Jesus, disseram no monte: Senhor, que sinais haverá do fim do mundo? Você sabe qual foi o primeiro sinal que Jesus disse? Não foi terremoto, nem fome, nem ausência do amor. Quando perguntaram a Jesus: que sinal haverá do fim do mundo? Sabe o que ele disse? Cuidado, ninguém vos engane. O sinal principal do fim dos tempos, o que há de pior para ser feito, vai ser feito em nome de Deus. Por isso que Jesus disse: ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, virão falsos profetas, lobos revestidos de ovelhas, e ensinarão o meu povo a errar. E estamos vendo, irmãos, uma manifestação deliberada de engano nas igrejas. Falsas doutrinas, um Cristo que não é Cristo, um outro Jesus, espíritos estranhos que estão rondando as igrejas evangélicas. Mas Deus vai despertar os seus arautos a pregarem a verdadeira palavra, a palavra do Evangelho, que convida o povo à conversão e a guardar os mandamentos do Senhor, porque a palavra iniquidade, irmão, é porque eu não vou puxar agora, não estou lembrado no grego, não estou lembrado, mas é uma palavra que significa a quebra do mandamento do Senhor. Os mandamentos de Jesus, quando vividos em amor, eles não são penosos. E agora, meu irmão, a lei ela se tornou-se sobre nós muito mais séria do que antes. Porque antes o povo de Israel não tinha o Cristo, não tinha o Espírito Santo morando dentro deles. Mas Jesus veio, deu sua vida, o sangue dele foi derramado, e o Espírito de Deus escreveu dentro de você como você tem que ser. Ainda que você seja desprovido de muito conhecimento escriturístico, mas João disse: não precisais que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção que está sobre vós vos ensinará todas as coisas. De maneira que todo homem é indesculpável diante de Deus, porque por meio da criação e das coisas criadas se dá a entender quem é Deus. E a lei de Deus está no coração dos homens, até dos mais loucos e pervertidos. Quando praticam alguma coisa lá no fundo de suas almas, eles sabem que aquilo ali é errado. E agora Jesus vem e disse: eu vos dou do meu Espírito.
Eu vos dou a mim mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês estão enxertados na videira verdadeira, e eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos, e meu Pai é o agricultor. Todo, pois, aquele que permanece em mim, e em minhas palavras, esse dá muito fruto. E o que dá fruto será limpo, para que dê mais fruto ainda. E o que não dá fruto, o Pai chega e corta? Não, Ele chega e ajeita, para que venha ser ajeitado pela palavra e venha frutificar. E se não frutificar, aí Ele corta e lança fora. Paulo falando sobre isso, Paulo disse que Israel era a videira original, a figueira original, mas eles brincaram. E Deus rejeitou Israel e pegou você e eu, que éramos jambuzeiros velhos, e Deus nos enxertou na videira verdadeira, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando Jesus fala que Ele é a videira verdadeira, você vai encontrar nesse texto mais de 15 vezes, aquele que permanecer, aquele que permanecer, aquele que permanecer, aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim, aquele que permanecer, aquele que é salvo. A Bíblia diz: desenvolva sua salvação com tremor, com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Não pequeis, não deis lugar ao diabo, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Cuidado, irmão, cuidado, irmão. Então por que tanta gente cai? Porque a vida é inclemente, dura e difícil. E a dureza da vida, irmãos, ela vem sobre o que é de Deus e sobre o que não é de Deus. Essa ideia da teologia da prosperidade, que se você for obediente a Deus, você não vai sofrer. E quando, diga-se de passagem, a obediência a Deus é obediência ao que eles estão ensinando dentro da igreja. Você tem que obedecer, fazer a campanha, botar o dinheiro no altar, botar o dinheiro na fogueira, botar o dinheiro aqui no bolso do pastor para ele andar de Hilux. Obedeça a palavra. E pregam textos isolados para enganar o povo. Aí você diz: olha, eu obedeci tudo e ainda estou sofrendo. Eu fiz tudo que o pastor mandou e minha vida ainda está passando aflições. Ora, meu irmão, você está enganado com a cor da chita. A Bíblia diz: olha, sopraram os ventos, correram as águas, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa. E a mesma luta que vem para o justo, vem para o ímpio. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que a casa do homem sem a rocha, ela cai. Mas a casa que está edificada na rocha, que é Jesus e seu ensino, pode combater, pode vir tempestade, mas ela vai permanecer de pé, porque está edificada na rocha. E que rocha é essa? Ouvir a minha palavra e praticar. Ouvir as minhas palavras e as colocar em prática. Aí a Bíblia diz que quando Jesus terminou de falar isso, toda a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Mas pastor, nós estamos na era da graça. Sim, então eu rasgo isso aqui? Eu rasgo? Joga fora? Prestem atenção. Pratique o ensino de Jesus. Não adianta dizer eu sou de Deus. Você me perdoa? Você perdoa? Você é cheio de mágoa? Não chego nem perto dele. Cuidado. Quem não perdoa
destrói a ponte pela qual tem que passar. Queria convidá-los a ficarmos de pé.